Então, desde o nascimento, né, essa guarda municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-ETAF, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. O placavo, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Vamos lá, meu aluno, minha aluna, sejam bem-vindos ao Implacável Concursos. Eu sou Vônei Ribeiro, professor de língua portuguesa e de redação desde o ano 2000, e é muito bom ter você com a gente aqui, porque aqui, você sabe, a gente constrói a aprovação. E o nosso foco nesta aula é a redação para o concurso da Guarda Civil Municipal, né, de São José do Rio Preto. Então, que bom que você está com a gente aqui. Aqui a gente vai conhecer o edital, conhecer a banca, muito importante isso, né? Você vai produzir um texto, né? Esse texto tem que permitir a você avançar no concurso. Então é muito importante saber o que o edital traz, ok? Então aqui a gente vai esclarecer alguns pontos aí do edital. Eu fiz um recorte do edital, a ideia é lhe dar, né, a informação necessária para que você tenha segurança, confiança e que você produza bem na sua prova e avance nas etapas seguintes, até a nomeação, ok? Eu sei como é desafiador redação, já foi para mim um dia. Né? Um dia eu entrei em um cursinho para fazer o CFO, né? Curso de Formação de Oficial da PM, mas percebi que eu tinha deficiência em redação. Então, né, comecei a estudar redação, porque a redação era muito importante. A redação era um divisor de águas, a redação fazia muita diferença, porque eu sabia que os candidatos, em geral, tinham dificuldade com a produção de texto. E aí eu também tinha essa dificuldade. Descobri isso quando fiz a minha primeira redação num laboratório de redação. E vendo a necessidade, né, eu mergulhei na redação de tal maneira que, em vez de fazer o CFO, acabei fazendo letras. Né? E hoje eu tenho o privilégio de ser útil a você, né, a muitos outros alunos ao longo de mais de 2 décadas, né, na construção do texto para que você consiga chegar lá, né, para que você obtenha a sua aprovação. Então, vamos juntos, que bom que você está com a gente aqui, tá? Eu vou estar com vocês num curso, né, para a Guarda Civil Municipal, né, um curso preparado com muito carinho para você ir lá e fazer o que tem que ser feito, tá bom? Então, vamos nós, sem mais delongas, vamos mergulhar aqui no assunto de redação para a Guarda Municipal de São José do Rio Preto e a gente vai trabalhar o edital, certo? É muito importante conhecer o edital. Tem aqui alguns aspectos gerais. Detalhe, se quiser baixar material, está disponível, tá? É só clicar no botãozinho aí ao lado, tá ok? Vamos lá. Aspectos gerais. Ó, a prova dissertativa, então, já sabemos que a prova é uma dissertação. Definida a tipologia, a gente avança. Já sei que não é narração, que não é descrição, tá? Que não é injunção, que é aquele texto em que se diz o que tem que ser feito, é uma dissertação, ok? O que mais? De caráter eliminatório e classificatório. Olha ali, não basta só não ser eliminado. Você tem que fazer mais do que 50% da nota, né? Porque aqui a redação vale 100, o mínimo são 50 pontos. Você tem que ir além. Por quê? Porque também, ó, classifica. Tá? Então a gente vai buscar uma pontuação mais elevada, né? Porque 50% não elimina. Agora, para classificar, eu preciso ter uma pontuação maior, tá certo? O que mais? Fiz avaliar as habilidades de escrita do candidato. Isso aqui é um ponto em que muita gente falha, certo? Muita gente deixa a desejar mesmo, né?
que tem a ver com a habilidade de escrita. E essa habilidade de escrita a gente desenvolve. E aqui no nosso curso, né, a gente vai ter mentorias de redação, tá? Então você vai ter parte teórica e parte prática também. Isso é muito bom. Por meio da parte prática, a gente desenvolve a habilidade de escrita. A habilidade é algo que a gente desenvolve e algo que a gente precisa desenvolver, né? Tendo em vista que a prova é de caráter eliminatório e classificatório, certo? Ó, que deverá escrever um texto. Que tipo de texto? É um texto dissertativo argumentativo. Olha só, a dissertação pode ser expositiva ou argumentativa. Na dissertação expositiva, a gente não precisa apresentar uma tese e defender com argumentos. Mas o texto aqui é dissertativo argumentativo. Então, eu vou precisar de uma tese, de argumentos, né, para convencer acerca desse ponto de vista. Vou precisar fazer uso das melhores estratégias argumentativas e tudo isso, né, vai ser cobrado no seu texto. E tudo isso a gente vai ver aqui no nosso curso aqui no Implacável, tá certo? Pode ter certeza. A gente vai trabalhar construção de tese, que é algo muito importante, construção de argumentos, estratégia argumentativa, o que evitar na argumentação, que tipo de introdução não devo fazer. Então a ideia, né, de fato, é fazer você chegar lá, certo? E esse texto, ó, precisa ser coeso e coerente. A coesão gera algo muito importante numa redação, que se chama unidade. Quando um texto não tem unidade, ele é apenas o quê? Ele é apenas um aglomerado de frases. Tá? Frases que se sobrepõem sem constituir texto. Então é muito importante, tá, que a gente saiba trabalhar a coesão. Ok? Por meio de conectivos, que é a coesão lexical, e por meio da progressão das ideias, da sequenciação das ideias, que tem a ver com a coesão semântica. E a coerência, né, é outro aspecto importante aqui, ó. A coerência tem a ver com o quê, né? A coerência tem a ver com a lógica das ideias. E aí a coerência pode ser interna, externa. A coerência pode envolver o nível da linguagem. Todos esses aspectos a gente vai trabalhar aqui no nosso curso e a gente já sabe que a banca está cobrando isso de você, né? Sobre um determinado tema, de acordo com a norma padrão, ó. Então, ó, de acordo com a norma padrão. Essa norma padrão é o quê? É a gramática normativa. Essa gramática normativa você vai ter que aplicar na sua redação. Sabe, uma coisa que eu tenho percebido, trabalhando com redação desde o ano 2000, é que quanto mais gramática você sabe, mais facilidade tem de codificar, mais facilidade tem de escrever. Então, ó, mande ver na gramática, até porque você vai precisar da gramática para a prova de português. Não é isso? Lá tem crase, né, concordância, enfim. Aqui você vai utilizar toda a gramática. Crase, concordância, regência, colocação pronominal, flexão verbal, emprego de pronome, certo? Emprego do hífen, ortografia, acentuação gráfica, tudo isso. De acordo com a gramática normativa. Ó, a prova de redação será simultânea à prova objetiva. Então não acontece em dias separados, né? Porque muitos concursos trazem, às vezes, prova de múltipla escolha em um dia, redação em outro. Aqui não, aqui é simultaneamente, tá? Você já faz. E aí, outros detalhes importantes. Ó, na prova dissertativa, espera-se que o candidato produza um texto dissertativo argumentativo, já vimos, né? Não pode ser dissertativo expositivo. Em prosa, isso aqui é importante. O que é a prosa, né? Porque existe a prosa e existe a poesia. Tem diferença? Tem diferença. A poesia e a prosa têm a ver com a linguagem. A poesia usa uma linguagem subjetiva, pessoal, metafórica, conotativa. E o suporte da poesia qual é? O suporte da poesia é o verso, é a estrofe. A prosa, por sua vez, já usa uma linguagem objetiva, denotativa, literal, marcada pela documentação e análise da realidade. E qual é o suporte da prosa? São os parágrafos. Portanto, quando a gente lê aqui texto em prosa, certo? É um texto em que você vai ter que fazer uso de uma linguagem objetiva, denotativa, literal, tá? Documentando e analisando a realidade. Isso em parágrafos. E a gente vai ver no nosso curso aqui do Implacável que a gente vai produzir um texto com 4 parágrafos, tá certo? Eu vou mostrar exatamente o passo a passo, como fazer isso. Ok? O que mais? De acordo com a norma padrão, né? Já vimos isso. Você vê que o edital está repetindo porque é importante,
certo? Da língua portuguesa a partir da... Olha só, interessante. A partir da leitura e da compreensão de textos auxiliares. O que são esses textos auxiliares? Isso aqui tem a ver com a coletânea de textos. São os textos motivadores. Inclusive, no nosso curso eu mostro como trabalhar os textos motivadores. É muito importante que você leia os textos motivadores. Perceba que o edital aqui, ele não quer apenas que você trabalhe ideias conforme seu conhecimento de mundo. Os textos motivadores, de certo modo, vão guiar, nortear, né, auxiliar no viés que o seu texto vai abordar, vai seguir. Então é muito importante ler os textos motivadores. Ler o comando da questão e ler os textos motivadores. Tá certo? Muita gente não lê os textos motivadores e perde muito com isso. E como o edital está dizendo que eu preciso ler os textos motivadores, compreender, porque eles vão servir de referencial para as minhas ideias. Ok? Então é muito importante que você os leia. Vamos imaginar que você tem um texto aí sobre a cultura do desperdício no Brasil. O texto 1 fala sobre desperdício de alimento. Texto 2, desperdício de água. Texto 3 mostra que todas as classes sociais desperdiçam. Aí você não lê os textos motivadores. Aí você fala de cultura do desperdício, desperdício de tempo, por exemplo. Certo? Só que os textos motivadores não falam de desperdício de tempo, mas de alimento e de água. Então, eles vão fazer o quê? Vão orientar, vão servir de referencial. Por isso, é muito importante que você leia os textos motivadores. Tá? Muita gente acha que os textos motivadores vão limitar a capacidade de análise, só que não, eles vão ampliar, certo? O próprio edital diz, eles vão ampliar os argumentos. Então, não pense que, lendo os textos motivadores, você vai ter a sua capacidade de análise e reflexão reduzida. Às vezes você tem a ideia, sabe que tem, né, leu sobre isso, mas não consegue acessar a informação na hora da prova. E aí os textos motivadores, né, vão fazer você lembrar, vão ativar aquele gatilho positivo na memória e você consegue acessar a informação que você estava pensando aí para o seu texto. Tá? Ele deverá demonstrar domínio dos mecanismos de coesão. Olha aí de novo, coesão. Coesão a gente vai trabalhar aqui com muita calma, certo? A gente vai ter uma aula só sobre coesão e outra aula só sobre coerência, que são os dois pilares do texto, né? São dois fatores de textualidade. Prof, o que é um fator de textualidade? Fator de textualidade é aquilo que diz que um texto é texto. Sem coesão e sem coerência não existe redação. Tá? São os dois grandes pilares aí da redação, coesão e coerência. Considerando a importância de apresentar um texto bem articulado, um texto bem construído, certo? Que gere de fato essa unidade. Tá? Isso aqui é um ponto muito importante, que um texto é formado de palavras, frases, né, e parágrafos. Se a gente não articula bem, não é uma unidade, é apenas uma sobreposição de ideias. Inclusive a gente vai trabalhar aqui, né, no nosso curso, ideia central, ideia secundária, como fazer a transição de um parágrafo para o outro, quando fazer ponto final e mudar de parágrafo, quando fazer ponto final e continuar no mesmo parágrafo. Tudo isso tem a ver com o quê? Com um texto bem articulado. Que a articulação tem a ver com o quê? Com movimento. A articulação permite o quê? Movimento. Transição. Tá? A transição de uma frase para outra, de um parágrafo para outro, até que a gente tenha um texto completo. Certo? O que mais? Quanto vale a prova de redação? Vale 100 pontos. Qual é o mínimo que eu tenho que fazer? 50. 50 para quê? Para não ser eliminado. Mas como o texto é eliminatório e classificatório, então a gente vai precisar também classificar bem para avançar. É o objetivo que a gente tem aqui, certo? Nosso concurso, nosso aluno nesse concurso, classificar, né? Avançar no concurso, fazer um bom texto. E aí o candidato não habilitado na prova dissertativa, né? Não vai ser o seu caso, tá? Será eliminado deste concurso público. Deixa isso aí para os outros alunos, né? Agora, é muito importante a gente conhecer os critérios para avaliação. Sem dúvida é muito importante. E aqui nós temos 4 critérios, A, B, C e D. E o primeiro é muito importante. Por quê? Porque zerando o primeiro, zerou a redação. O primeiro diz respeito a quê? Ao tema. Tá? E o que é o tema? Avalia-se neste critério se o texto do candidato atende ao tema proposto.
Por exemplo, o tema é sobre laser. Falou de lazer. Não, aí já é outra coisa. Mudou um S, né? E um Z. Laser com S, lazer com Z. O tema é sobre a leitura do livro impresso no mundo digital, certo? Leitura do livro impresso no mundo digital. Aí você falou de leitura, mas não falou do livro impresso no mundo digital. Então tenha cuidado de fazer exatamente o que foi pedido, certo? A leitura do livro impresso no mundo digital. Cultura do desperdício. Aí os textos motivadores abordam aí, por exemplo, desperdício de alimento e de água. Então eu tenho que fazer exatamente o que foi pedido. Então vamos lá. O que mais? A fuga completa do tema, que é o tangenciamento do tema, é motivo suficiente para que a redação não seja corrigida em qualquer outro de seus aspectos, recebendo nota 0 total. Então, compreender o tema, saber o que ele está exigindo, saber exatamente, tá? Muito importante. Quando você começar o rascunho, comece com confiança. Depois de ter lido exatamente o tema, identificando as palavras-chave do tema, no nosso curso aqui no Implacável, curso que está sendo gravado para você, certo? Logo, logo vai estar todo prontinho, super atualizado, tá? Super atualizado, porque eu ainda vou gravar, né? Certo? Já tem a programação todinha, com as datas aí, tá certo? O curso vai estar todo prontinho logo, logo. A gente vai trabalhar desde o tema, tá? Identificando palavra-chave do tema, para não deixar nada de fora. Textos motivadores, ok? Porque a fuga total do tema é nota 0. Aí, zerando aqui, o texto não é mais corrigido. Nem precisa chegar ao segundo aspecto de análise. O segundo aspecto de análise traz o quê? Traz estrutura, né? E essa estrutura envolve gênero, tipo de texto e coerência. Tá? Tipo de texto nós já sabemos, né, que é dissertativo, argumentativo. Coerência, lógica, né? Agora, sobre esse tópico aqui, eu fiz algumas observações. Tá? São observações do edital. Primeiro, a fuga completa ao gênero, tipo de texto, né, é motivo suficiente para que a redação não seja corrigida em qualquer outro de seus aspectos, recebendo nota 0. Então, a gente vai aqui no nosso curso já treinar isso, compreensão de tema. Eu vou trazer diversos temas para a gente ver exatamente o que está sendo cobrado. Muitas vezes o aluno ou reduz o tema ou extrapola o tema. O que é reduzir o tema? O tema está pedindo para ele falar de leitura e escrita. Aí ele fala só de leitura ou só de escrita. Extrapolar. O tema pede que ele fale de leitura. Aí ele fala de leitura e escrita. Extrapolar é trazer uma discussão que a proposta não pediu. Reduzir é não trazer todas as discussões que a proposta esperava. Ok? Então, vamos avançar aqui, Na avaliação do gênero tipo de texto, observa-se como o candidato sustenta a sua tese. Isso aqui é um ponto muito importante. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu trabalho com redação desde o ano 2000, quando eu abri mão de fazer CFO, né, para fazer letras, né? Como eu contei no começo. Minha redação era tão ruim que eu mergulhei na redação e acabei gostando tanto que acabei fazendo letras, né? Então, assim, muitos textos não têm tese. Essa tese tem todo um processo de construção que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai ter uma aula só sobre introdução. Como construir uma tese, o que não é tese, como deve ser a tese. Porque a tese, ela guia a redação. A tese cria as bases do desenvolvimento. Sem uma boa tese, nós não temos um bom desenvolvimento. Sem tese, nós não temos desenvolvimento. Sem uma boa tese, nós não temos um bom desenvolvimento. E a gente vai aprender a construir a tese, tá? Que a ideia central do texto é aquilo que você defende, certo? E como essa argumentação está organizada. Outro ponto importante, a argumentação. Eu preciso de tese e de argumento. Tá? O argumento é a defesa da tese. Se não tem tese, não tem argumento. Se não tem uma boa tese, não tem uma boa argumentação. Então, ponto importante é que muita gente falha. Tá? Ok? E aí a gente vai considerar o quê? A macroestrutura do texto. Qual é a macroestrutura do texto? Parte 1, introdução. Parte 2, desenvolvimento. Parte 3, conclusão. A gente vai ver exatamente o que fazer em cada momento aqui. Certo? Vamos lá. Sabes que é comum em textos dissertativos a exposição de fatos e opiniões, mas é imprescindível que haja um posicionamento por parte do autor da redação
a partir da defesa clara de um ponto de vista. Então, vamos fugir aí da exposição de ideias. O edital, aqui tudo isso aqui está no edital, certo? O edital está sendo bem claro quando diz que o texto tem que ser argumentativo e não expositivo. Expositivo é simplesmente apresentar ideias sem uma tese, sem argumentos. Vamos fugir disso. A gente vai apresentar ideias, informações, sim, ok? Mas numa outra abordagem, no viés argumentativo. Ainda observações do item B, No gênero tipo de texto, avalia-se também o tipo de interlocução construída. Interlocução tem a ver com o diálogo, o tipo de diálogo construído. Por se tratar de uma dissertação argumentativa, deve-se prezar pela objetividade. O que é a objetividade? Entre outras coisas, é ir direto ao ponto, certo? A objetividade também envolve a linguagem em terceira pessoa. Uma linguagem que se distancia da linguagem poética, metafórica, ok? Sendo assim, o uso da primeira pessoa do singular e da segunda pessoa poderá ser penalizado. Então, aqui, não se usa eu, não se usa tu, ou vós, Porque o tu é a segunda pessoa do singular e o vós, segunda pessoa do plural. Tá? Sugiro, inclusive, que você não use nem primeira pessoa do plural. No caso aqui, nós. Qual é o ideal? O ideal é a terceira pessoa. Sabes, em vez de sei, sabemos. Não se dirija, em hipótese alguma, a um interlocutor, Como se o texto tivesse um destinatário, como se o texto tivesse ali um receptor. Você é o emissor, mas mesmo a figura do emissor tem que ser neutralizada, porque o foco é a ideia. O texto tem que ter função referencial. E a função referencial se pauta pelo quê? Pelo foco na informação. A figura do emissor e do receptor ficam de fora, para que a ideia seja o destaque da redação. Então, elimine do seu texto eu, nós, tu, vós, não se dirija a ninguém, tá certo? Vamos lá. Além disso, também poderá ser penalizada a referência direta à situação imediata de produção textual. Como assim? Exemplo, Como afirma o autor do primeiro texto da coletânea do texto 1. Não pode fazer isso. Você não pode fazer essa referência direta à produção textual. Como solicitado nesta prova. Então, já sei que eu não posso fazer isso, Eu vou ler os textos motivadores, preciso ler, porque eles vão servir de referencial. Mas eu não vou fazer referência a eles na minha redação. Tá? Citar aí explicitamente, Porque é importante, que o texto escrito pelo candidato tenha autonomia. Tá? Essa autonomia, certo? Denota, entre outras coisas, autoria. Certo? Como se o texto tivesse ali como ponto de partida você mesmo. Embora eu precise ter como abordagem indireta os textos motivadores, mas não citá-los, não mencioná-los. Não dependa da consulta por parte do leitor da proposta de redação, porque o texto tem que ser suficiente. Tá? O texto tem que ser suficiente. Então, para entender a sua redação, eu preciso recorrer a textos motivadores. Para entender o texto do aluno, eu tenho que ter outro texto, porque o texto em si não é suficiente. Então, essa autonomia é a autoria que gera autossuficiência. Só o texto já basta, eu não preciso de outra fonte. Tá certo? O que mais? Texto de apoio, frase temática, para ser amplamente compreendido. Tem mais observações aqui, Na coerência, que é o segundo ponto de análise, o primeiro ponto de análise é o gênero e o tipo de texto. E agora a coerência, no item B. Serão observados o nível de compreensão por parte do candidato dos textos de apoio da proposta. Olha aí como é importante. Muita gente não leu o edital, muita gente não teve acesso a esta aula que você tem e, quem sabe, não vai ler os textos de apoio, os textos motivadores. E você viu que faz parte da coerência a compreensão dos textos motivadores. Por quê? Porque eles servem de referencial, não é isso? O que mais? O conhecimento de mundo, isso aqui é fundamental. Tá? O conhecimento de mundo, que é o repertório, é fundamental. Inclusive, para que a gente não tenha uma discussão previsível. É comprovado que quanto menos informativo um texto é, mais previsível ele é. Eu sugiro a você
que já comece a pensar na organização das suas ideias, em ancorar as suas ideias nas mais diversas áreas do conhecimento. Filosofia, sociologia, história, geografia política, literatura, artes. Tá? Quanto maior o seu conhecimento de mundo, melhor o seu texto. Aí você pode trabalhar Constituição Federal, jurisprudência, decretos, leis, portarias, jurisprudência, enfim. Tá? Quanto maior o seu conhecimento de mundo aqui, melhor, sem dúvida, o seu repertório, melhor o texto, menos previsível ele fica. Tá? O que mais? A pertinência dos argumentos. A pertinência tem a ver com validação, fazer valer. Tá? Porque não basta só codificar, não basta só escrever, não basta só teorizar. Eu preciso fazer isso valer, né? Ser aceito como argumento. Tá? Isso tem a ver com a pertinência do candidato para pertinência dos argumentos mobilizados para a defesa do ponto de vista. Esse ponto de vista aqui é a tese, tá? Essa tese vai estar lá na introdução e a gente vai ter uma aula só sobre tese aqui no curso Implacável, certo? Adotada é a capacidade do candidato desenvolver, porque não basta só apresentar uma tese, é importante você desenvolver essa tese. Tá? Aliás, você já cria a tese pensando no prolongamento dela, que o argumento é um prolongamento da tese. O argumento é o desdobramento da tese. O argumento é aquilo que fundamenta a tese. Então, eu já crio uma tese pensando na forma como ela vai ser analisada, como ela vai ser desenvolvida. Relacionar, que é algo muito importante. Tá? Quando a gente não relaciona, aqui, isso aqui tem a ver com a coesão, de certo modo. Tá? A coesão semântica. Tá? O tópico cobra coerência, mas esse relacionamento tem a ver com coesão semântica. Porque quando o texto não tem coesão semântica, ele não tem coerência. É como se a cada parágrafo o texto recomeçasse, devido à falta de continuidade. Por isso eu preciso saber desenvolver algo chamado progressão temática. Essa transição de uma frase para outra, de um parágrafo para outro, é muito importante para que haja essa relação entre as ideias, essa conexão. Encadear. Prof, mas isso aqui não é coesão? Mas se não houver, afetará a coerência. Tá? Porque a coerência é derivada aí de diversos fatores. Tá certo? Então, encadear, mas não é só encadear, é encadear satisfatoriamente as informações e ideias abordadas no texto. Vamos avançar. Assim, na avaliação deste critério, coerência, serão considerados aspectos negativos, muito importante. Vamos ver o que é negativo aqui. Se é negativo a gente não faz, né? Falta de partes da macroestrutura dissertativa, ou seja, não tem introdução, não tem desenvolvimento, não tem conclusão. E a gente vai ver aqui no nosso curso que palavras não devem começar a introdução, que palavras não devem começar o desenvolvimento, que palavras não devem finalizar o texto. Porque você está vendo que no critério aqui vai ser avaliado isso aí, a macroestrutura do texto. Falta de um posicionamento, falta de um posicionamento é justamente a falta de uma tese. Tá? Muitos textos, eu vou ser muito claro com você, não tem tese. Difícil é a gente encontrar um texto que tenha tese. E para vocês vai ser bom, porque aqui você vai aprender a fazer a tese, e o candidato aí X ou Y talvez não vá saber. E você não só avança no concurso, mas avança bem, considerando que a prova elimina e classifica. Tá? Vai ser um ponto que a gente vai trabalhar bem, com muita calma aqui, que é justamente a tese. Porque se ela não é clara, se ela não existe, se ela não gera discussão, o desenvolvimento está comprometido. E aqui, o texto precisa ter uma tese, A falta de um posicionamento tira ponto por parte do autor da redação, na defesa de um determinado ponto de vista, falta de autonomia do texto. O que é falta de autonomia do texto? É quando, para o texto ser entendido, eu tenho que recorrer a outros textos. Ele tem que se bastar, ele tem que ser autossuficiente. Tá? E aqui a autoria vai ser fundamental. Marcas de autoria, saber que o texto é seu, que não existe texto A, B ou C sendo referido aqui. Tá? A própria redação tem que ser suficiente para que se entenda o texto.
A presença de contradição entre as ideias, isso aqui é algo que elimina a coerência, né? Tá? Inclusive, a gente pode até definir coerência, uma das definições de coerência, entre outras, né? É o quê? É a ausência de contradição. Essa contradição pode ser interna ou externa. Interna, quando você afirma algo no texto, depois o próprio texto nega, pela falta de leitura ou releitura do texto. E também externa, quando aquilo que a gente afirma no texto, fora dele não existe. Já vi redação em que o aluno falava da Constituição de 98. Qual é a CF de 98? Qual é? Não existe. A última CF, a última Constituição Federal, é de 88, então, contradição, cuidado. A gente vai trabalhar isso no nosso curso aqui, viu? A falta de desenvolvimento dos argumentos é o seguinte, não basta apenas afirmar, certo? Deixa eu até anotar aqui para você. Você precisa, anote aí por gentileza, afirmação mais comprovação. Afirmação mais comprovação. Se o texto é feito somente de afirmação, ele é um texto expositivo. Então, certamente, muitos concorrentes aí, muitos candidatos vão apenas afirmar. Aí o texto passa a ser o quê? Passa a ser um empilhamento de ideias. O que é um empilhamento de ideias? Sobrepondo ideias sem desenvolver nenhuma, sem aprofundar nenhuma. Isso não vale, ok? Então, afirmação mais comprovação. Ok? Então, assim, falta de desenvolvimento dos argumentos o aluno está só afirmando. E a presença de conclusões não decorrentes do que foi previamente exposto. Outro ponto importante aqui, e eu vejo muito isso em redação, é quando a conclusão não tem a ver com o que foi abordado. É como se o candidato, na redação, quisesse resolver um problema do mundo e não um problema abordado no texto. Se eu tenho uma conclusão do tipo proposta de intervenção, certo? E aqui a banca deixa facultativa, certo? Deixa opcional para você fazer intervenção ou não. Mas se eu opto, eu acho que é melhor fazer uma intervenção, tem que ser para os problemas abordados no texto, não para os problemas do mundo. Tá bom? Então, muito cuidado com isso, porque às vezes a gente romantiza um pouco a situação, né? E sai da discussão, tá? Ok? Então, o que a gente acabou de ver aqui foram 2 critérios de análise, A e B. E o item B trouxe várias observações. Conforme a gente disse no começo aqui da aula, a ideia é lhe dar o suporte necessário para que você vá à sua prova com muita confiança. E conhecer o edital, sem dúvida, é fundamental. E que bom que você está aqui com a gente. Tá? O edital tem muitas páginas, né? E eu fiz aqui um recorte daquilo que vai interessar diretamente à produção de texto. Tá certo? E seja muito bem-vindo à nossa aula. E eu queria pedir uma coisa a você. Já deixa o seu like aí, tá bom? Comente aí, positivamente, tá certo? Muito bom ter você aqui, porque eu não tenho dúvida de que aqui a gente constrói a aprovação. O que depender de mim, depender aqui do curso, a gente vai, caminhar juntos até lá, certo? Vamos até a nomeação, beleza? A ideia é essa. Pensamento positivo, hein? Como diz a música aí, né, do Gilberto Gil, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Beleza? Vamos lá, vamos temer a redação não. Muita gente vai temer, certo? Eu já ouvi de muitos candidatos que deixaram de se inscrever no concurso porque tinha redação. Pelo contrário, você tem que se desafiar e dizer, eu consegui, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Tá? Se eu conseguir fazer um texto, satisfatório, por que você não vai conseguir também? Certo? Claro que consegue. É só insistir que dá certo. Vamos lá. Não desista, viu? Não desanime, não. Língua. Outro aspecto aqui, modalidade e registro. Avalia-se neste critério, que é o terceiro critério de análise, tá? Avalia-se neste critério o quê? A adequação do texto à modalidade escrita e ao registro formal da língua portuguesa. Então, espera-se que você, use a gramática. O texto escrito, por si só, já cobra norma culta da língua. Então, o edital tem que trazer, de certo modo, essa informação. Eu posso fazer uso da linguagem coloquial? Não. Regionalismo? Não. Certo? Porque o regionalismo ele é entendido somente ali, tá? Naquela região. A norma culta, ela permite um conhecimento mais amplo, né? O que mais? Serão examinados neste item aspectos gramaticais e de convenção de escrita.
tais como, né? Aqui são exemplos, ó. Concordância, regência, ortografia, acentuação, pontuação, etc. É a gramática toda, basicamente, né? Não tem como fugir disso. Tá? Bem como a escolha lexical, isso aqui, a precisão vocabular, saber exatamente se a palavra mais apropriada é aquela. Tá? Por exemplo, já vi redações que alguém disse assim, ó, Einstein inventou a teoria da relatividade. Ele inventou, é uma invenção, ou ele elaborou, sistematizou. É isso que o tópico aqui está querendo dizer com precisão vocabular. Você usar a palavra correta, adequada para aquela situação, para aquele contexto. Ok? O que mais? O grau de formalidade e informalidade expressa em palavras e expressões. Agora, né, a gente vai só pontuar uma coisa aqui, certo? Você não precisa ter um texto hiperculto, tá? Beirando ali o preciosismo barroco ou parnasiano. Você sabe que os parnasianos, eles tinham ali a arte pela arte, né? O verso era trabalhado como se fosse um ouro na oficina do ourives. Então, também não precisa tanto, né? Eu tenho que comunicar, eu tenho que me fazer entender usando a norma culta da língua. Eu não preciso ter um vocabulário que não é usual, tá? Posso usar ratificar? Posso, certo? Agora, anuência em vez de consentimento, é necessário? Talvez não. Então, cuidado com o preciosismo, que é esse rebuscamento da linguagem. Mas também cuidado com a informalidade, não pode, certo? Que a informalidade seria o oposto da linguagem formal. A gente vai ter que fazer uso disso aqui, certo? Sem exagero, né? Porque se eu tiver uma linguagem hiperculta, isso não vai acrescentar. A linguagem tem que ser culta, simplesmente. Tá bom? E a letra D? São 4 critérios de análise aqui. Se a letra B trouxe gênero, tipo de texto e coerência, né? E a coerência e a coesão são 2 grandes pilares da redação, então a coesão não podia ficar de fora. Então nós temos aqui, ó, coesão, certo? Então avalia-se neste item o emprego dos recursos da língua, aí anáforas, catáforas, substituições, conjunções, tudo isso a gente vai trabalhar aqui, viu? Elementos anafóricos, que não se dão somente por meio de pronomes, mas também substantivo, numeral. Anáfora, quando um termo se refere ao que já foi dito. Catáfora, quando um termo se refere ao que vai ser dito. É muito importante saber trabalhar esses elementos de coesão referencial e sequencial. Importantíssimo. Tá? A coesão referencial e a coesão sequencial são 2 pilares aqui da coesão. Bacana? Aí etc. Ó, tem muita coisa aí sobre coesão, né? Responsáveis por tornar mais clara e precisa a relação entre palavras, orações, períodos e parágrafos do texto. Serão considerados aspectos negativos? O que é negativo aqui? Importante saber o que é negativo, né? Vamos lá. As quebras entre frases ou parágrafos. O que é essa quebra? É a ausência de continuidade. Eu vou falar uma coisa para você que acontece muito, para você já ir pensando aí em evitar. Um parágrafo não é a continuidade do outro. Às vezes nós temos a impressão de que a cada parágrafo o texto recomeça, a cada parágrafo o texto reinicia. E a gente não pode fazer isso, né? Então é preciso ter continuidade. Essa transição é muito importante para que haja unidade. Se não há unidade, a gente vai ter sobreposição de frases. A gente vai ter empilhamento de ideias, né? Que é quando o aluno só está jogando ideias ali, né? Sem construir texto. Então é defeito na coesão, quebras. Então a cada período, a cada parágrafo, a gente não pode ter o sentimento, né? A ideia de que o texto está recomeçando, mas que ele está continuando. E a gente vai amadurecer nesse aspecto aí, ok? E o emprego inadequado de recursos coesivos. Tem que saber usar os recursos coesivos, que não se limitam a conjunções, tá? Você pode usar conjunções, advérbios, locuções. Então, a gente vai trabalhar aqui. Eu vou trazer para você aqui no nosso curso pelo menos 15 situações diferentes de conectivos, de acordo com ideias. 15 situações. Tá? Por quê? Porque se espera que você tenha um emprego adequado de conectivos, certo? E a gente vai deixar isso muito claro. Ok? Vamos avançar. Critérios para nota 0, né? Obviamente, ninguém quer tirar 0.
tá certo? A gente vai preparar você para avançar no concurso e avançar bem. Agora, né, quais são os critérios para nota 0? Vamos lá. Ok? Só um detalhe, se você está chegando agora, ó, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos numa aula para, né, o concurso aí da Guarda Civil Municipal de São José do Rio Preto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tem material para baixar, tá certo? Só clicar no botãozinho ao lado e, ó, já deixa o like, certo? Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, tá certo? Se puder, ó, encaminhe um link aí para um amigo que também vai fazer o concurso, para vocês trabalharem juntos. Prof, eu não vou fazer esse concurso, mas vou fazer outro elaborado pela banca VUNESP. Tá ótimo, certo? A banca VUNESP tem elaborado muitos concursos no estado de São Paulo. Então, o que você vê aqui, você aproveita certamente para outros concursos também, tá? Não sei se 100% na íntegra, mas bastante, aproveita bastante. Vamos lá. Critérios para a nota 0, para que isso não aconteça com você. Ó, fugir do tema, né, ou gênero proposto. A gente já tinha visto isso na letra A, né? Critériozinho ali da letra A. Na letra A, que tem a ver com tema, zerou a redação todinha. Então, atenção. Leia o comando da questão e leia os textos motivadores, a coletânea de texto, né? Isso aí a gente já tem bem firmado. Eu preciso ler o comando da questão e, certo, os textos motivadores. O que mais? Apresentar nome, rubrica. O correto é rubrica, tá? Rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato. Nada que identifique você. Ok? Qualquer coisa que identifique você. Coraçãozinho, certo? Pingo do i, ó, já vi pingo do i que alguém fazia isso, ó, uma bolinha. Tá? Já vi exclamação, em vez de alguém fazer assim, fazia assim, ó. Então isso aqui pode ser entendido como uma forma de comunicação com o examinador? Pode. Então cuidado, tá? Vamos fazer o básico, que é o básico que dá certo, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Ó, então, ó, 1, 2, letra C. Estiver em branco, aqui tem o que discutir, né? Ah, professor, mas eu não errei nada. Mas também fez, certo? Que mais? Apresentar texto sobre forma não articulada verbalmente. Imagina, o texto não tem palavras, ele tem desenhos, números, palavras soltas. Palavras soltas, a gente vê muito isso na poesia concreta, ali dos irmãos Campos e de Décio Pinhatari, né? Um movimento literário surgido no Brasil nos anos 50. Eu tenho que fazer um texto verbal, ok? Texto em prosa, né? Cujo suporte é o parágrafo, tá? Foi escrito em outra língua que não o português. Não, fazer em francês, em latim. Tá? Dá um aqui de Policarpo Quaresma, né? Que queria que o latim fosse o idioma oficial no Brasil. Tá? Então, não, tem que ser em português. Até mesmo uma palavra estrangeira do inglês, por exemplo, eu preciso ter muito cuidado. Tá? Porque a redação é em língua portuguesa. Ah, prof, mas eu posso colocar entre aspas? Tenha cuidado, tenha critério. Prefira a língua portuguesa, tá? Preferencialmente na sua totalidade. Letra F, ó, estiver predominantemente legível. Se o texto está predominantemente legível, né, o que fazer? Não tem o que fazer, é 0. Tá, ó, que é nota 0. Então, capricha aí na letra, certo? Se puder fazer caligrafia, importante, tá certo? Com letra incompreensível, né? Aí o Gzinho aí, ó. O G aqui, ó. Apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal. Né? Existe um espaço reservado para o texto. Vamos imaginar que alguém fez o texto definitivo em outro lugar. Não está valendo, tem que fazer naquele espaço. Claro, nunca ouvi falar de ninguém que tivesse feito em outro lugar. Tá? Mas o edital tem que dizer, né? Ó, H. Apresentar 7 linhas ou menos sem contar o título. O título não conta como linha, tá? Certo? Então, 7 linhas ou menos, isso aqui é o quê? Isso é um bilhete, né? Então, não passa. Se você faz 20 linhas ou menos, já não tira a nota máxima, tá? Então, sugiro que você fique ali entre 27 a 30 linhas, tá? 28, 30 linhas. Se fizer 20 ou menos, já não tira a nota máxima. Se fizer 7 ou menos, zerou. Então, mas ninguém vai para um concurso desse para fazer só isso, né? Meu aluno não. Meu aluno vai para gabaritar. Tá certo? É você. Vai para gabaritar essa prova. Tem mais, ó. Apresentar
menos de 8 linhas autorais. Ó, faça o texto autoral. Agora, quando você cita, né? Vamos imaginar que o texto tem muita citação. Segundo Nietzsche, aí depois para Schopenhauer, aí depois para Immanuel Kant, aí de acordo com Zygmunt Bauman. Aí você citou tanto que o que é seu mesmo ali não dá nem 8 linhas. Aí zera. É muito importante ter cuidado com essas citações. Garanta pelo menos aí, ó, o mínimo de linhas autorais, certo? Porque às vezes você cita uma pesquisa, um dado estatístico, né, uma frase de alguém para servir de argumento de autoridade. Então, precisa ter aí, ó, pelo menos 8 linhas autorais. Não copiadas da prova, dos textos de apoio, de modelos prontos. Ó, não pode trabalhar com modelos prontos, tá, de redação. Eu nunca recomendei, ao longo desses 24 anos trabalhando com redação, desde o ano 2000, um modelo pronto. No nosso curso, a gente vai trabalhar redações modelo, para servir de referência, não de cópia. Tá? A banca não aceita aqui que você trabalhe com modelos prontos. Tá? Isso aí dá problema. A gente vai já retomar essa discussão. Tá? Ou de outras fontes, contínuas e ou composta predominantemente por cópia de trechos da coletânea ou de qualquer outras partes da prova e ou por reproduções plágio, né, de textos divulgados em mídias digitais, sobretudo internet ou impressa. Então, muito cuidado. O texto tem que ser predominantemente de ideias suas. For idêntica ou muito semelhante a outras redações deste processo seletivo e de outros. Aí tem alguma coisa errada, né? Não é que eu posso ter uma redação igual a outra, certo? Exatamente igual a outra, ou quase 100% igual a outra. Ok? E 10º tópico aqui, e último, relativo ao zero, a gente vai para as considerações finais. Tá? Apresentar formas propositais de anulação, como impropérios, trechos jocosos, né, brincadeira, piadinha, gracinha, ou recusa explícita em cumprir o tema proposto. Então, fica a dica aí, né, para que nenhum aluno aqui do Implacável Concurso passe por esse dissabor, né, por esse problema de zerar a redação. Agora vamos para considerações finais, né, aqui informações adicionais, certo? Muito importante, tudo que a gente viu até agora, né, a gente está conhecendo o concurso mesmo. Eu já falei até no começo, tá, para quem chegou agora, tá, que a caneta tem que ser esferográfica, feita em material transparente de cor preta, preferencialmente ponta grossa, não de ponta fina. Tá bom? Então, se liga nessa dica aí. E agora, para fechar aqui, né, a gente vai para algumas informações adicionais. Primeiro, o espaço para rascunho no caderno de questões é preenchido de preenchimento facultativo. Então, tanto faz. Mas eu sugiro que faça. A gente vai trabalhar aqui no nosso curso, aqui no Implacável, a importância do rascunho. Jamais eu vou sugerir a você que faça o seu texto direto na folha de redação, a folha oficial. Jamais, viu? Embora o concurso não cobre, eu recomendo a você que faça rascunho, tá bom? Em hipótese alguma, o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da prova de redação da banca examinadora. Vamos imaginar o seguinte, o texto que você fez no rascunho está melhor do que o texto que você entregou ou que você vai entregar. Aí você está ali com o rascunho e com o texto, né, que você vai entregar na folha oficial. Aí você pensa assim, o rascunho está melhor, então eu vou entregar o rascunho. Não será válido. Ou por um descuido você entregou o rascunho e ficou com a folha oficial. Não será considerado. Rascunho de preenchimento aí opcional, facultativo. Eu recomendo que faça, mas na hora de entregar, tem que entregar o texto oficial, né? A folha oficial, certo? O que mais? Ainda que o título contenha elementos relacionados à abordagem temática, a nota do critério que avalia o tema só será atribuída a partir do que estiver escrito no corpo do texto. Tá? O título ele tem que estar relacionado ao tema, mas o que vai contar mesmo é a partir do corpo do texto, é a partir da primeira linha da introdução, certo? O que mais? Redações com 20 linhas ou menos não poderão alcançar a nota máxima no critério C do item 10.2. Né? O item C, lembra que a gente viu aqui 4 critérios de análise? A, B, C e D. Aí C tem gênero, né? C
C tem a ver com a linguagem, né? A gramática, né? C é a gramática. B é gênero. Letra A é tema. Letra B é gênero, tipo de texto e coerência, né? Letra C é a linguística, a gramática, certo? E a letra D é coesão, né? Então, essa letra C aqui tem a ver com a parte gramatical, né? Então, ó, redações com 20 linhas ou menos não poderão alcançar a nota máxima no critério C do item 10.22, que avalia a expressão. Expressão é a capacidade de comunicação formal. Além disso, textos muito curtos, com 15 linhas ou menos, perderão um ponto no critério C. Então, eu sugiro a você, para a gente não ter problema aqui, faça seu texto com 26, 27, 28 linhas, até 30 linhas, né? É difícil você construir uma boa argumentação com 15 linhas, com 20 linhas, certo? 7 ou menos era, né? Ok? Então, 28 linhas, ó, fica de bom tamanho. Dá para você apresentar as ideias, fundamentar essas ideias, dá para construir uma boa discussão com 28 linhas. Ó, a redação será anulada se estiver predominantemente legível. Então, o critério apresentação tem que ser importante. É bom você já saber hoje como está a apresentação do seu texto. O texto tem que ser bem apresentado, sem rasuras, tá? Mesmo padrão de letra, letra legível, margens, né? Depois eu vou lhe dar umas dicas bem especiais sobre a apresentação de texto, tá bom? Então o texto tem que ser predominantemente legível. Predominantemente legível quer dizer o quê? Que não pode ter nenhum momento ilegível, certo? E como é que eu sei que o texto é legível? O examinador não precisa voltar à leitura porque não entendeu em função de determinada letra. Ó, a letra tem que manter o mesmo padrão, certo? Então, muitas vezes, quando chega ali ao final da linha, margem direita, os alunos começam a imprensar a letra ali, certo? Eu já vi aluno que coloca na vertical, certo? Na diagonal, né? A palavra. Cuidado, tudo tem que ficar na linha do mesmo tamanho, do começo da linha até o final da linha. Tá bom? Então, esses aspectos a gente vai trabalhar aqui no nosso curso, né? Curso que, né, vai ser o mais atualizado do Brasil. Aqui eu vou começar a gravar depois que terminar esta aula, esta live, tá certo? Ó, tá muito bom, viu? A programação já está feita. Não é necessário elaborar conclusões com proposta de intervenção nas redações dos processos seletivos promovidos pela Fundação VUNESP. Não é necessário, mas eu posso, claro, né? E eu vou trabalhar aqui em uma aula, né? Nossas aulas têm aproximadamente meia hora aqui do nosso curso. A gente vai ter uma aula só sobre conclusão. Eu vou mostrar a você o que fazer, né? Em termos de síntese e em termos de proposta de intervenção. Aí, você optou por proposta de intervenção. Aí, como é que eu faço uma proposta de intervenção? Certo? Então, a gente vai mostrar como proceder, tá bom? Mas não é obrigatório não. Tipo Enem? Enem sim, é obrigatório, mas aqui é diferente. Ó, a banca examinadora da Fundação VUNESP leva em consideração o conhecimento de mundo dos candidatos. Esse conhecimento de mundo dos candidatos ajuda, inclusive, né, na coerência. Quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a coerência do texto. Contudo, é muito importante que o repertório mobilizado no texto estabeleça uma relação consistente com o tema abordado e contribua efetivamente para a defesa da tese adotada pelo candidato. Traduzindo, o seguinte: o aluno tem um bom repertório, tem um bom conhecimento de mundo, lê muito, mas tudo que ele diz ali não acrescenta muita coisa no que se refere à tese. Por quê? Porque argumentar é defender a tese. Então você tem um bom repertório, um conhecimento de mundo vasto, amplo, mas isso não fundamenta a tese. Então, o conhecimento de mundo ele tem que ser usado não só para mostrar que eu tenho conhecimento de mundo, mas que isso está a serviço da tese. Ok? Depois a gente vai dar exemplos aí e mostrar como é que isso acontece. Que o que a gente está fazendo aqui é uma análise, né, do edital, certo? Assim, ó, a mera referência, isso aqui é importante, ó, a mera referência a pensadores, obras literárias, por exemplo, ou teorias, princípios filosóficos, não garante uma nota alta nos processos seletivos. Então, muito cuidado. O aluno citou Bauman, citou Immanuel Kant, citou Schopenhauer, citou Nietzsche, né? Citou um livro, uma ópera, enfim. Aí a nota foi baixa.
Porque não é só citar, isso tem que ser importante. Por isso o critério pertinência. Você tem que validar isso aí, tem que fazer isso valer dentro do texto, tem que ter pertinência, tá bom? Senão vai ser só conhecimento de mundo ali no texto. Ok? Cadê? Nos processos seletivos da Fundação VUNESP. Ao contrário, a redação será penalizada quando esse repertório não estiver devidamente concatenado com o tema abordado e com a tese defendida. Então, ó, tudo gira em torno do tema abordado e da tese defendida. Você pode ter, né, uma discussão simples, mas toda relacionada à tese. Pertinente, valeu. Você tem uma discussão bem elaborada, requintada, mas não tem vinculação com a tese, não valeu. Então, só para a gente aí ter cuidado com isso, tá? Vamos avançar. Pronto, aqui as últimas informações, né, desta aula, tá certo? Serão anuladas as redações em que seja identificada a predominância de reprodução de modelos prontos. Muito aluno me pede, professor, né, só tem um modelo pronto de redação, um esqueleto de texto, eu tenho não vou recomendar isso. Por quê? Porque tem concurso que zera a redação. Tá? O nosso objetivo aqui vai ser fazer você desenvolver o seu modelo de texto. Tem que ter autoria. Lembra que eu falei? Tem que ter autoria, certo? Eu sei que por aí você encontra muito modelo de texto, mas a banca VUNESP, zera a redação. Vou até ler de novo isso aqui, que é uma informação muito importante, né? Serão anuladas as redações em que seja identificada predominância de reprodução de modelos prontos de redação disponibilizados na internet ou em outras fontes. A predominância de reprodução de modelos será identificada por comparação entre modelos disponíveis para consulta em fontes de acesso público. É muito fácil de descobrir, né? Bem como pela comparação entre as redações apresentadas pelos candidatos, quando evidenciada a utilização de um mesmo modelo. Então, o examinador pega 100 redações por dia, por exemplo. Né? São 2, né, corrigindo redação. Tá havendo discrepância entre a nota de um e de outro, vem um terceiro examinador. Aí eu percebo que todo mundo começa do mesmo jeito, termina do mesmo jeito, se envolve do mesmo jeito, né? Os mesmos conectivos, então, cadê a autoria? Então, muito cuidado com isso, tá? Então, jamais eu vou recomendar a nenhum aluno meu, tá, modelo pronto de texto. Mas vou trabalhar para que você desenvolva o seu próprio estilo. Tá certo? A gente vai ter mentoria aqui para isso, tá bom? Vai ser muito bacana, hein? Mentoria. E finalizando, o último parágrafo aqui, tá? Também serão penalizados com redução de nota nos critérios B e C. Né? O critério B tem a ver com gênero, tipo de texto e coerência. O critério C tem a ver com expressão, né? Linguagem, gramática, tá? A linguística. Redações que, embora não sejam predominantemente copiadas, apresentem trechos reproduzidos, copiados ou parafraseados de modelos prontos. Então já ficou bem claro aqui que tudo que é modelo pronto, você faz um X, né? Porque não está valendo. Você tem que ter autoria, né? Desenvolver aí, né, o seu próprio estilo e saber o que dá certo para você. Tá ok? Meu aluno, minha aluna, né? Estamos chegando aqui ao final da nossa aula. Tá? Eu sou Volney Ribeiro, professor de língua portuguesa e de redação. É muito bom ter você com a gente aqui. Basicamente aí, né, chegando a 1 hora de aula. Aqui eu fiz um recorte, né, do edital, tá certo? É muito importante a gente ir para um concurso sabendo o que ele cobra, né, o que ele vai abordar, tá certo? Tome essa aula como algo muito importante no seu concurso. Revise esta aula, veja de novo, indique para os seus amigos. Tá bom? Porque aqui a gente tem os critérios, né? Aqui a gente tem aquilo que eu preciso saber, aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu não devo fazer. No nosso curso, a gente vai trabalhar a construção do texto, porque a prova é de caráter eliminatório e classificatório. Eu quero que você seja bem classificado. E aí, quando você chegar lá, e você vai chegar, certo? Aí você manda um alô pra gente aí no Instagram, tá certo? Instagram aí é @professor Volney, tá? Bacana? Aí você, professor, passei, cheguei lá. A gente vai ficar feliz, tá bom? Beijão no coração, obrigado pela companhia. Se liga aqui no canal do Implacável Concurso, porque aqui você sabe,
a gente constrói a aprovação. E antes de sair da live, deixe seu like. Valeu? Forte abraço, bons estudos e eu aguardo você nas aulas de redação e nas mentorias de redação também. Até lá, forte abraço!